né? Então, na temporada 24 jogos, desde que assumiu 39, 16 vitórias na temporada, 25 no total, empate 6 e 11, derrotas 2 e 3, e aproveitamento, empate técnico, mais de 70%, batendo aí nos 75%. Gols por jogo 45 a 68, gols sofridos 10 a 21. Agora, a questão é, será que a gente estava iludido, Berna? Será que o Felipe Luiz não é tão bom quanto a gente imagina? Ou será que só a maturidade vai torná-lo um bom técnico? Eu tinha um chefe que era um grande sábio, José Roberto de Toledo, inclusive, hoje colunista do UOL de Política, falava assim, a única coisa que melhora com o tempo é a experiência, né? O Felipe Luiz vai passar por situações como essas, ele entende de futebol, ele tem conhecimento, ele estuda muito futebol. Ele bebeu na fonte de vários técnicos, ele está bebendo na fonte, ele não fala sobre isso, mas quando a gente vê o Flamengo jogando, de um ótimo técnico italiano chamado Roberto De Zerbi. O Flamengo tem uma estratégia muito parecida, de atrair o adversário para depois dar o bote. Não é contra-ataque, é estratégia em saída de bola. Então, assim, ele tem excelentes influências. É um cara que está muito antenado. Ele foi dirigido pelo Simeone, né? Pelo Jorge Jesus. Então, ele acompanhou os treinos desses caras. Ele esteve exposto a esse tipo de coisa e soube absorver. A questão é, ele não tem experiência. Então, ele vai ser confrontado com situações adversas o tempo todo e vai ter escolhas erradas, eventualmente. A do Pedro, para mim, se não havia uma questão de uma lesão iminente, o Pedro não poderia ter saído do jogo ontem, mesmo jogando mal. O Pedro estava completamente desligado da partida, mas não poderia ter saído do jogo. No jogo contra o Cruzeiro, ele não poderia ter colocado o Michael no lugar do Pedro. E assim o fez. Então ele tem escolhas ainda de um técnico que está começando. Isso vale para qualquer profissão. A gente falava sobre isso ontem, né? Você, na primeira vez que você entrou no ar, era um. Hoje você é outra pessoa, capacidade de improviso diferente, dentre outros valências. Mas o que muda é o seguinte, primeiro, ele está num time que é um avião, é o Boeing do futebol brasileiro, né? Segunda coisa, ele é contemporâneo de vários jogadores que estão em campo. Sim. Aí eu fico pensando numa ascensão em termos de comando. Como que ele pode comandar caras que foram pares dele durante tanto tempo, até a semana passada, jogavam juntos, e de repente ele assume o comando, como que você vai comandar? Essa é uma questão delicada, uma questão muito difícil. Ele foi assim e foi campeão do mundo, né? Pelo Flamengo. Mesma coisa, parecido, né? E acabou sendo campeão do mundo. Então eu acho que ele sabe separar. O Gabigol falou sobre isso quando saiu do Flamengo. Falou, vou poder voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz tinha uma... Para dar certo, você tem que ter o apoio do conclave. Já que estamos pegando aqui os termos papais, se você não tiver o apoio de todos os cardeais ali, você se furica. Exato. Tem que saber levar essa situação, mas tem de haver uma hierarquia. Tem que estar claro ali que ele faz... Na primeira entrevista coletiva dele, ele fala sobre isso. Ele aborda essa questão, esse tema, né? Acho que a questão não é bem essa. Embora ele tenha insistido com alguns jogadores aí, o Gerson não jogou nada, ontem foi até o fim, mas aí você tira o Gerson e põe quem? Ontem entrou o Luiz Araújo, entrou mal pra caramba no jogo. Errou tudo que tentou. Então, assim, o Flamengo tem um problema, que é vários jogadores com valores pagos, seja de salário, seja por direitos federativos, esses caras custaram uma grana de jogador decisivo. E não rendem como jogadores decisivos. Eles são coadjuvantes. Então há uma supervalorização de jogadores aí. O Luiz Araújo, por exemplo, custou uma nota. É bom jogador, mas não é decisivo. Não decide jogo. Você pega o Cebolinha, que não jogou ontem. Custou 16 milhões de euros. Não é decisivo. O Flamengo não compra jogador barato, né? Não Como é que é o nome do tenista que foi embora para a Inglaterra? Tenista, o Carlos Alcaraz? O Alcaraz. Foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Os caras compram até tenista, é tudo, não tem... O Flamengo não tem jogador barato. Então, e aí, quem são os caras que decidem no Flamengo? Pedro. Arrascaeta. São os caras lá de trás. Então, o Gerson de vez em quando, o Cebolinha de vez em quando. Mas a gente fala sobre... Aí é muito legal ter esse contraponto. Flamengo e Palmeiras, um de cada lado. Um time que está num processo de renovação claro e que segue ganhando seus jogos, e outro time que tenta fazer uma renovação talvez até menos drástica,
Mas está sofrendo. Está sofrendo, porque contrata jogadores que não conseguem decidir jogos. O Flamengo, mas acho que o Flamengo sábado pega o Bahia no Maracanã. Às 9 horas da Não noite. será fácil. Não, o time do Bahia é bom, cara. Embora tenha tropeçado de forma patética ontem diante do Nacional. O Flamengo, se você pegar os números, a gente mostrou agora os números do Felipe Luiz, os números do Felipe Luiz são ótimos, são excelentes. 3 derrotas só na temporada. Ele tem mais título do que derrota. Não, ele tá voando. O Felipe Luiz é um grande cara, um grande treinador, é um grande estudioso, ele consegue falar a linguagem dos caras, apesar de ser um cara mais culto, ele consegue trazer os caras para o lado, mas às vezes é isso, os clubes têm altos e baixos. Por exemplo, o próprio Léo Pereira, para mim, é um baita de um zagueiro. Nos últimos jogos não vem fazendo... Eu acho que vem tá falhando, bem. não está bem. Me permita discordar de você quando você fala que ele é um grande treinador. Não, para mim... Eu acho que ele é um treinador em evolução. Ah, sim. Para ser um grande treinador. O tempo verbal que está errado. Ele será um grande treinador. Concordo com você. Concordo com você. Mas eu acho que ele tem uma cabeça, é um cara que enxerga muito bem o jogo. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Felipe Luiz. Ele é um cara que ele tem... uma cabeça, cara, ele consegue enxergar muito bem o jogo do banco e de dentro do campo. O tempo vai dizer. Mas, assim, alguns cuidados têm que ser tomados. Eu lembro que o Maurício Barbieri, quando estreou, sem comparar com o Felipe Luiz, hein? O Bernardo já me olhou feio aqui. Ele também era muito jovem para segurar a onda daquele time do Flamengo. Técnicos e técnicos. O Barbieri, para mim, técnico... É só pegar... essa nova geração de treinadores do Brasil. Quem que você coloca ali para equilibrar com o Felipe Luiz? Não tem. Talvez o Thiago Carpini. Então, por isso que eu disse que talvez vai ser um grande treinador, mas eu acho que hoje ele está aqui e os outros caras que estão nascendo, que estão... aparecendo no Brasil, estão muito abaixo ainda. Você pega, vai lá, Carpini, que eu acho que vai rodar a qualquer momento no Vitória. Thiago Carpini. Léo Condé. Bruno Pivetti, que é um técnico menos concorrido, mas conhece muito de futebol também. Você tem caras aí, tem o Zago, Leandro Zago, né, que dirigiu o time do Santos também, que é um cara em evolução. O Kleber Xavier, que Felipe Luiz está em outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Aliás, o Bruno Henrique não está jogando nada também. Em pouquíssimo tempo, olha isso, você mesmo, Cacá, você acabou de falar, são vários títulos em pouquíssimo tempo. Então, eu acho que esse cara tem mais do que um voto de confiança aí da diretoria e do torcedor flamenguista.